O Mano Menezes recebeu uma notícia importantíssima nessa sexta-feira. Rodrigo Moledo pode atuar normalmente contra o Curitiba no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Vamos lá! Vamos falar do Internacional, vamos falar do melhor e do maior Colorado do Brasil, né? Do Colorado das Glórias. Vamos falar do nosso Inter. O Inter que treinou na manhã dessa sexta-feira com portões fechados e agora tem alguns desdobramentos do que aconteceu lá no CT do Parque Gigante. Uma ótima notícia para o Mano Menezes, para a questão da escalação e o Inter praticamente confirmado. Tem uma pequena dúvida e a gente vai falar sobre isso ao longo agora do conteúdo. Fica até o final porque vale a pena, tem bastante coisa legal pra gente conversar aqui. Antes eu vou te pedir o básico, ó. Deixa teu like, não te custa nada, eu sei, não te custa nada deixar o like, ajudar pra caramba o conteúdo aqui, também te inscrever, né? Porque não pode te inscrever no canal, vir junto, transformar aqui esse ambiente numa espécie de beira-rio, né? Num reduto de colorados. O que vocês acham? Vamos junto? Então, beleza. Vamos lá. O Inter joga no domingo, 18 horas, contra o Coxa, beleza? Até aí tudo bem, tá? Acontece que o Inter tinha algumas definições para fazer tanto na zaga quanto no ataque. Beleza. No ataque, a gente ainda tem uma pequena dúvida. O Mano tá na dúvida entre o Wanderson e o Pedro Henrique. A tendência é o Pedro Henrique, e eu já vou te explicar por quê. Mas na zaga, na defesa, a gente teve uma baita numa notícia hoje pela manhã. O Moledo, que saiu mais cedo do treino ontem, ele não apresentou mais nenhum problema a ponto de ser limado da partida, a ponto de não estar entre os relacionados, vai para o jogo, mesmo que seja no sacrifício, mesmo que seja com um pouquinho de dor, vai lá o Moledo, aquela dor normal, né? Aquela dor agradável, vamos dizer assim, que a gente ainda consegue suportar para o jogo, tá? Não é nenhuma dor que possa, de repente, ter uma lesão. O que me disseram? O Moledo ontem, depois de sair do treinamento, foi lá, fez uma espécie de um trabalho de recuperação física e tal, uma espécie de massagem e tal, e tá tudo certo, e agora não vai ser um desfalque no domingo, beleza? O que vai acontecer? O Inter vai jogar provavelmente com o Kehler, com o Bustos, com o Vitão, com o Moledo e com o René, o Johnny, o Edenilson, o Depena e o Alan Patrick. Daí lá na frente, o Pedro Henrique e o Alemão. Por que o Pedro Henrique? Porque o Mano encontra no Pedro Henrique as mesmas características do Wanderson, basicamente, tá? O 1-1, a velocidade, a ida para frente, a busca incessante do ataque, tudo mais como a gente sempre está acostumado, não só no Pedro Henrique quanto no Wanderson, ok? Só que o Pedro Henrique, ele vem não só num ritmo de competição mais forte que o do Wanderson, como ele está em melhor momento que o Wanderson. Tá? Neste momento, o Wanderson voltaria para o banco, então, por Pedro Henrique, depois de cumprir a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, retornar ao time do Internacional. Então, o Wanderson seria uma arma para o segundo tempo, justamente porque não está no mesmo ritmo de competição dos demais jogadores e também porque o Inter tem um problema de segundo tempo, porque a gente não tem o Maurício, que está também com essa questão da torção no joelho, a gente não tem o Tyson, o Lisiero, que também era outro que costumeiramente entrava, já são 3 trocas que o Inter não vai fazer. Ou seja, vai entrar garotos, vai entrar daqui a pouco o Lucas Ramos, vai entrar daqui a pouco o próprio Estevão, vai precisar de peças para mexer. Com certeza vai entrar o Romero, com certeza agora entra também então o Wanderson. Então, basicamente, essas 4 substituições são certas para domingo no Couto Pereira, quando o Inter enfrenta a 32ª rodada, é a 33ª rodada, né? Faltam 6 jogos. Então, assim, fica essa questão principal de dúvida no ataque, que ela vai se manter, tá? O Mano, ele, a tendência, como eu falei, a tendência é eu e o Pedro Henrique, mas o Mano, ele quase sempre ele fala na palestra, um pouquinho antes do jogo para os jogadores. Então vai se manter essa dúvida até ali os 45 minutos antes da partida.
O que interessa mesmo é saber também os adversários, né? Saber que o Curitiba, o Bosquilha pode jogar, mesmo sendo um ex-jogador do Inter, ele não tem mais nenhum vínculo com o Internacional, pode jogar normalmente pelo Coritiba. E aí só o Bruno Gomes e o Cadorini, esses sim, esses não podem jogar pelo Coritiba. O Coritiba que, olha, tomou um sufocão pro São Paulo, né? Chegou a ser lamentável, chegou a ser deprimente muitas vezes o que o Curitiba fez no Morumbi, né? Então é bem provável que o Internacional não vá ter muitas dificuldades para vencer e marcar os 3 pontos. Do mesmo lado, a gente tem que olhar o Palmeiras, né? A gente tem que olhar o Palmeiras que joga contra o Avaí, do Lisca, do Potker, do Jean-Pierre. Tá? Potker pelo seguinte, a tendência é que seja o titular, inclusive, seja o centroavante do time do Lisca. Tá? Eu vou buscar mais informações desde Santa Catarina, lá vou conversar com os colegas de Santa Catarina, e na manhã de sábado eu trago um pouco mais sobre o adversário do Palmeiras. O adversário do Palmeiras nesse final de semana o Palmeiras joga antes do Internacional, né? Então a gente já vai saber o que vai acontecer quando o Inter jogar no domingo, todos os adversários do Inter já vão ter jogado. Então o Inter mais ou menos sabe como é que está a situação da tabela do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido que eu estou te falando, nesse sentido todo que eu estou te falando, tu tá confiante? Tu tá confiante de que o Internacional pode ganhar? Tu tá confiante daqui a pouco que até o Avaí pode roubar uns pontinhos do Palmeiras? Olha, nem eu que sou poliana, eu acredito, tá? Mas, se tu acredita, vai lá, entra em kto.com, te cadastra lá, usa o cupom Ernest, vem junto, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e vem junto, né? Esse final de semana tem um monte de liga aí pra tu brincar, Campeonato Brasileiro, as ligas da Europa, enfim, depois tem Libertadores, pô, tá vindo um bolão espetacular para a Copa do Mundo, então vem junto, te cadastra lá, usa o cupom Ernest e vem junto. Tem 2 coisas interessantes nesse final de semana, tá? Nesse final de semana o Internacional Sub-20 joga contra o Remo na segunda partida das quartas de final da Copa Sub-20, né? Da Copa do Brasil Sub-20. E aí o Internacional então busca uma passagem de fase. E também no sábado tem durante todo o dia o encontro de finanças do Internacional, em que a gente vai discutir algumas questões importantes sobre obviamente os números do clube, mas também vai falar sobre SAF. Quer ver? Ó? Eu vou te botar aqui desse lado aqui, ó. Vou te botar desse lado aqui a programação, tá? É um evento só para os conselheiros. Então a gente vai ter a palavra do presidente Alessandro Barcelos, vai ter a palavra dos gestores do Internacional, aí também o presidente do Conselho Fiscal, né, o Zé Amarante, que já foi vice de administração também. Tem convidados, né? Importante a gente falar também, Leandro Bergman vai falar, né, que é o vice-presidente de Finanças, convidados desde Minas Gerais. Tem muita coisa interessante para depois a gente descobrir o que aconteceu aí e a gente trazer para vocês aqui no conteúdo do canal também, lá no Voz do Gigante, um monte de coisa bacana para a gente falar do Internacional nesse final de semana, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, cara, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Toda manhã, todo finalzinho de tarde, a gente traz informações do Internacional aqui para vocês, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!